RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, amigos, muito bem-vindos ao nosso Inteligência Emocional aqui na RDC TV, nesta semana, sempre às 11 da manhã na quinta-feira e também com a sua reapresentação aos domingos às 10h30 da noite. Você participa conosco através das redes sociais, no Facebook, a live já está ao vivo, já compartilhei nas minhas redes também, você pode compartilhar no seu telefone, levando esse conteúdo aí para que mais pessoas possam acompanhar. Já está na tela para você aí, facebook.com/RDCTV Digital. Você compartilha e assiste também pelo Facebook, nas redes sociais, o nosso Inteligência Emocional, que hoje recebe o professor Francisco Lumertz, ele que é consultor empresarial, além, evidentemente, de professor e palestrante. Vai falar muita coisa bacana pra gente hoje aqui, porque nada mais justo, né? Vou lhe chamar de professor Chicão, né? Uhum. De levar as pessoas a importância de que é possível criar mesmo quando estamos nessa pseudo-crise, que eu costumo dizer que crise existe naquelas também, né? Se o cara acreditar muito, ele entra mais ainda, se afunda ainda mais. Mas vamos falar também dessa relação que tem o comportamento, a inteligência emocional para com as nossas relações profissionais. E o quanto isso pode refletir uma ou outra, né? Tanto na vida pessoal, no profissional, o profissional na vida pessoal tem isso também. É uma das questões que eu vou lhe fazer aqui, mas inicialmente muito obrigado pela presença. Muito bem-vindo à nossa inteligência emocional. Obrigado. Bom, queria agradecer de estar aqui. Eu acho que a TV está tendo um sucesso muito grande justamente pela qualidade dos temas que estão sendo trabalhados. E a questão da inteligência é o que todo mundo busca hoje em dia, né? Tu estavas falando da crise, os processos de neurociência, de estudo sobre como o ser humano lidar com a crise, ele acaba descobrindo que na mesma região do cérebro, que é a basonuclear, um local do cérebro, glândula basonuclear, desenvolve a função da dificuldade e da facilidade. Então, o processo de aprendizagem se dá pela superação realmente de crises. E isso faz com que o ser humano se torne melhor. Tem aquele velho esquema, né, que homens fortes fazem ambientes fáceis. Ambientes fáceis tornam homens fracos. E homens fracos tornam ambientes difíceis que transformam em homens fortes. Então, eu gostei dessa relação. Vamos fazer de novo aí. Vamos lá. Homens fortes criam ambientes fáceis e agradáveis. Ambientes fáceis e agradáveis que criam pessoas fracas. Pessoas fracas criam ambientes difíceis. E ambientes difíceis transformam em pessoas fortes. E essa relação que a gente está vivendo hoje em dia é um processo evolutivo, natural, em que vai fazer a gente poder ser um pouco melhor logo ali na frente. É o que todos nós esperamos, né? Porque realmente o momento que a gente viveu requer um esforço intelectual de inteligência muito forte. E cada vez mais as pessoas começam a procurar esse tipo de ensinamento. Até eu trazia o dado, talvez tenha mudado um pouquinho, mas em 2013, 7% da população mundial buscava algum conhecimento ligado à inteligência emocional. Ou seja, é muito pouco. Em 2013, o Daniel Goleman, que é o mesmo do zagueiro, sobrenome do zagueiro do Kahneman, que é o Daniel Kahneman, escreveu um livro, Pense Rápido, Pense Devagar. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, né? E ele diz que o teu cérebro, uma parte do cérebro tem resposta para tudo, pensa rápido. E a outra diz assim, não é bem assim. Quando tu desenvolve a parte que não é bem assim, de comportamento, ele consome muita energia. Logo em seguida, ele quer passar para a parte do pense rápido. Então, os processos de aprendizagem, eles se dão muito ou por cópia. Eu vejo pessoas que se dão bem e eu imito isso, que é a maneira mais fácil de aprender. Ou não, requer um desenvolvimento mais intelectual de tu prestar atenção nas coisas, de tu questionar, que consome muita energia. Mas ele te dá, na tomada de decisão, um discernimento mais profundo, mais assertivo. Então, quando tu falas isso de 2013, a inteligência emocional, ela vem de alguns estudos, um pouquinho anterior, né, do próprio Goleman, que desenvolveu, porque as pessoas estudavam o QI. Então, é a pessoa que consegue resolver um problema complexo no menor tempo possível. Essa era uma pessoa que tinha o coeficiente intelectual alto. E foram estudar
ver se essa pessoa tinha sucesso e se ela era feliz. Não deu resultados positivos. Essa pessoa não quer dizer o sucesso ter intelectualmente ser desenvolvido e também não quer dizer que ela é feliz, porque ela se cobra muito. Então o pessoal diz, vamos pegar quem tem sucesso e ver quais são as características e descobrir então uma inteligência emocional, que é a capacidade de eu manipular a minha emoção e a do outro. Ou seja, se eu quero te deixar alegre ou triste, eu consigo. Agora, se tu quiser me deixar alegre ou triste, eu fico se eu quero. Então, essas pessoas começaram a ter características comuns de sucesso. Mas depois as pesquisas foram evoluindo para o coeficiente produtivo. Porque conforme tu vai evoluindo, a exigência vai aumentando. Então, o QP... Tem pessoas que nem são tão inteligentes, nem são tão relacionais, mas tem um resultado bom. E aí eles descobriram, então, essa pessoa que tem o time. Ela sabe exatamente a hora de falar e a hora de parar, a hora de acelerar e a hora de segurar. E as pesquisas continuam ainda, Fabiano, para o coeficiente espiritual, tá? Que é, então, o que a gente traduz muitas vezes pela sorte, né? A pessoa é pé quente ou é pé frio. Tem alguma coisa que às vezes favorece a gente na vida da gente e às vezes não favorece, né? A brincadeira que a gente faz, existem fases e fezes, né? Tem horas que realmente é difícil superar. E é bem como você colocou, e até ontem, curiosamente, eu li um texto na internet do Silvio Santos, que talvez seja um grandes, para mim, um dos ícone, maiores, né? Comunicadores do mundo aí, uma inspiração. E ele contava uma história com o Rock, que é o assessor dele lá de palco, que o Rock, ele tinha um comércio e o Silvio Santos foi buscar emprego, estava desempregado, foi lá buscar um emprego. E o Rock disse que, olha, não tenho como porque é uma mulher que o pessoal quer, não posso te contratar. E ele acabou, a partir daí, comprando lá as canetinhas dele e toda a história que a gente sabe que aconteceu. E depois o Rock acabou indo atrás dele, pedindo emprego no SBT, e a história a gente sabe como é que ficou, né? Essa dupla aí do Rock com o Silvio Santos. E aí o que eu vislumbro, que eu acho que é muito legal nisso, né? Tanto o Silvio Santos quanto talvez o Rock, o Silvio Santos, hoje ele tem certeza que aquela porta fechada, foi o trampolim para o sucesso que ele tem hoje, pela vida que ele construiu. E o próprio Rock também teve a humildade de, mesmo sabendo, e eram amigos, de ir lá buscar uma oportunidade de emprego em um momento de crise. E o Silvio Santos, com a sua inteligência emocional, provavelmente vivida, mais vivida do que aprendida, acredito eu, claro, acabou tendo essa história bacana, que eu acho que vem muito com o que você falou, de a gente acreditar que aquilo que aconteceu é ruim ou não. E até existe aquela história, desculpa me interromper. Não, fica bem. Que pode ser bom, pode ser ruim, depende da forma como vai interpretar, né? É o que tu faz com isso. E isso, dentro das metodologias que a gente trabalha, se chama a conexão do consciente ou do inconsciente coletivo, né? A gente percebe que muitas vezes as coisas não acontecem ou a própria a aleatoriedade das situações acabam te conduzindo. O efeito borboleta, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, ele está muito relacionado a isso. Que são as coincidências, a sincronicidade. O ser humano, ele enxerga 3 dimensões, altura, largura e profundidade. A 4ª dimensão é o tempo. E o pessoal já está chegando a 11ª dimensões. Claro que são cálculos hipotéticos, e se tu continuar nessa vibe, tu vai ficar louco, porque isso não... Enfim, vai chegar, né? Mas quando a gente traduz para a nossa realidade do dia a dia, a gente começa a perceber que essa aceitação, quando eu aceito as coisas, a inteligência coletiva, que é a base da inteligência competitiva, ela está calcada na cooperação, que nada mais é do que inclusão. Eu incluir. Eu te incluí, hoje tu me convidaste para vir aqui, eu estou sendo incluído, amanhã eu te convido para fazer outros eventos. Então existe a inclusão, que é a cooperação. Mas existe a competição, e a competição significa o controle. O controle, quando tu controla o ser humano, ele se separa. Ele não gosta, o ser humano não gosta de ser controlado, porque ele pega essa parte do cérebro mais lento. Então, quando tu controla, o ser humano, ele se separa. E o ser humano pode até torcer por uma coisa ruim. Por exemplo, ele chega e diz assim, ainda bem que não fui só eu que não bati as metas.
como assim? O cara tá feliz porque também outro... Sim, porque tu te compara. E isso é o Prêmio Nobel de 2017 que ganhou, então, que o ambiente interfere no meu pensamento. Sem dúvida, sem dúvida. E ao menos que se tenha essa inteligência emocional para se interpretar isso de outra forma ou agir de outra forma a partir desse recado que o ambiente te passa, né? E é engraçado porque as decisões do ambiente, se 4 pessoas antes de nós aqui responderam a letra B e a gente acha que é a letra A, mas a gente sabe da resposta, Já fica em dúvida, né? Nós vamos ficar em dúvida de mudar. Quantidade de opções leva a probabilidade de insatisfação. Então, se eu te der 10 situações para tu escolher uma, tu diz, pô, devia ter escolhido outra. Se eu te der 3, a tua escolha diz, não, realmente é a que eu queria. Então, mesmo a parte racional do ser humano, ela é ainda muito frágil. Até porque o work memory, a memória de trabalho, é uma região muito pequena no cérebro das pessoas. Então a gente tem que ficar repetindo sempre. Bom, a gente vai falar muito sobre esses assuntos aqui no nosso Inteligência Emocional de hoje, recebendo hoje o professor Francisco Lumertz. Eu até quero colocar aqui alguns assuntos que a gente vai falar hoje aqui. A gente vai ampliar essa crise na CRI, o Mindfulness, que eu achei muito bacana, e mais ainda o Attractor Think, que é algo que, olha, tenho certeza que você vai gostar e vai ser colocado pelo Francisco Lumertz aqui no nosso Inteligência Emocional. Antes do intervalo, só para a gente passar bem para o nosso telespectador, para o nosso internauta, Chicão, passa para a gente as tuas atividades hoje. Você tem uma vasta carteira de trabalho aí, né? Na verdade, eu sou um inquieto, né? Eu poderia dizer que eu sou associado junto com o Fábio Jacques, né? Na consultoria tem a Celcom, consultores associados, e o Fábio Jacques. A Celcom, ela é uma consultoria que trabalha a parte de recrutamento e seleção, capacitação, projetos e consultoria propriamente dito. Como eu sou consultor da Azul, trabalho lá com o pessoal dos aeroportos, da manutenção, da Azul Cargo, call centers, Azul Viagens, e eu acabei então também abrindo algumas lojas da Azul Cargo Express, e que é um mercado que está crescendo muito, esse mercado de carga aérea. Dou aula em algumas instituições de ensino aqui, né? Nós temos a PUC, nós temos a Unicinos, nós temos a Laureate International, a Faculdade Sojipa. Então, a gente fica mesclando um pouquinho sobre isso. E também eu sou goleiro, né? Eu tive a oportunidade de ter uma carreira esportiva. Eu fui goleiro Chicão, joguei no Grêmio, joguei no Inter, o Inter Ubra, lá na Enxuta. Então, agora tô fazendo 50 anos, né? Amanhã. E é o primeiro ano de Master, então eu estou me sentindo um guri de novo, né? Porque eu jogo com as pessoas mais velhas. Mas eu acho que o importante na vida Fabiana, é justamente isso. Quando a gente consegue poder ser mais completo, poder entender, interagir, isso ajuda um pouco mais no nosso próprio cérebro, na nossa longevidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Eu postei nas minhas redes sociais ontem o seguinte: sucesso não é o quanto você ganha, o quanto você consegue influenciar positivamente a vida das pessoas. Excelente. Acho que fecha com o que você colocou aí. Deixa eu mostrar só aqui, antes do intervalo, o livro do Fábio Freitas Jacques. Quando a empresa se torna azul, olha só, tá aqui. Pode ser aqui pro Toninho mesmo? Tá aqui, ó. Olha só aqui o livro do Fábio. Quando a empresa se torna azul, o poder das grandes ideias. Vai ter um seminário dia 6 de novembro na Federação sobre 6 de novembro. Depois a gente fala um pouquinho disso. Agradecer a nossa equipe técnica, o Toninho, o Claudião, a Nina e a todo o pessoal lá do Switch Master, todo mundo lá acompanhando e conosco fazendo o nosso Inteligência Emocional, que volta daqui a pouquinho após o intervalo. Voltamos com a nossa Inteligência Emocional aqui na RDC TV, sempre nas quintas-feiras, às 11 horas da manhã, nossa edição ao vivo, e também com sua representação no domingo, às 10h30 da noite. Aliás, os dois horários, muita gente assistindo, muito obrigado pelo carinho conosco. Deixa eu passar o nome de todo mundo, da equipe técnica, senão dá uma ciumeira danada aqui, ó. O Marcelo, o Eduardo Rocha, o Chiclé, o Marcelo é o Marcelo Vidal. O Eduardo Chiclé, o Eduardo Rocha, a Ana Santos e o grande Gilson Jacques, grande parceiro com a gente também, além aqui do Toninho, do Claudião e da Nina Chari no estúdio aqui comigo. Recebendo hoje Francisco Lumertz, ele que é professor, consultor empresarial, palestrante. Esse tema, CRI na crise, vamos falar um pouquinho sobre ele agora, Chicão. Ele
acabou sendo pauta, acredito que nos últimos 5 ou talvez 10 anos, acho que não, mas 5 anos para cá, o que se ouviu falar de criar na crise, a crise está acontecendo, eu lhe pergunto, a crise é a gente que cria ou é a crise que cria a gente? Eu acho que são as duas coisas quando a gente fala sobre isso, tá? Porque tu tem, a sequência é assim, ó, novos conhecimentos, tá? Quando tu adquire novos conhecimentos, tu tem mais valor. Quem tem mais valor tem mais atitude se colocado em prática. Se tem mais atitude colocada em prática, tu teve uma mudança pessoal. E essa mudança pessoal, o ambiente te percebe e valoriza essa mudança. Ou vem um ambiente e te força. Aí tu vai ter que mudar pessoalmente pela dor, que seria a crise. Essa mudança te dá um processo de aprendizagem. Essa aprendizagem te acaba tornando uma pessoa melhor. Então, na verdade, são as duas coisas que acontecem simultaneamente no processo de desenvolvimento do ser humano. Claro que é mais agradável seria pelos novos conhecimentos, mas o ambiente ele vai transformando muito mais rápido do que isso. Então, com certeza, eu te diria o seguinte, que é aquela questão assim, ó, líder tu desenvolve ou é nato? Quando tu faz essa pergunta, é prática. O teu cérebro é uma máquina de repetição. Ele repete até virar hábito, que pode muitas vezes virar um vício, né? E aí depois tu tem que desprogramar isso. Então, quando tu vira hábito nesse processo de repetição, tu tende a entrar num processo automático de tomadas de decisões. E com a alteração do ambiente, isso muitas vezes não são as mais corretas. Então, o CRI na crise, o pessoal diz assim, tem 3 soluções em épocas de crise. Ou tu tem uma poupança, que tu vai superar a crise durante algo que tu guardou. Ou tu trabalha mais, porque tu vai ter que, então, desenvolver mais para compensar as tuas dificuldades. Ou tu inventa uma coisa para a crise. E aí, então, tu acaba sendo protagonista e ganhando com aquela situação. E isso em 2012, 2013, nós ainda estávamos ali bem, alguns indicadores já estavam mostrando que o cenário econômico ambiental iria sofrer dificuldades, mas é muito difícil o ser humano aceitar isso, tá? Ele sempre, é mais fácil tu colocar dinheiro num projeto que não está dando certo do que abandonar o projeto e começar um projeto novo que tenha mais probabilidade. Não, agora vai dar, agora vai dar, agora vai dar. Então, isso é um treino mental, na verdade, que tu precisa fazer. Com a experiência e com o tempo, as pessoas vão percebendo isso. E aí o CORE, o Conselho de Representantes Comerciais, me chamou, que foi os primeiros a sentirem todo esse processo. E eles pediram para mim criar uma websérie, então, chamado CRI na Crise, para que a gente pudesse trabalhar um pouquinho mais o representante comercial que está ali na rua, que está no dia a dia. E aí a gente lançou a primeira websérie, que era sobre técnicas de venda, mas de uma maneira muito mais tranquila de comunicação, né? Em vez de assim, você deve investigar ou sondar o seu cliente. Não, tu tem que ser curioso, né? Então a gente abordou as técnicas de venda no primeiro websérie. Na segunda websérie, falamos muito sobre o empreendedorismo. Então, que são as características do empreendedor. Então, a gente aproximou as indústrias que contratam os representantes para dizer assim, o que é um representante, quais são as características desses representantes que são. Então, tem 10 características que a gente explora, então, no segunda websérie. Justamente porque as pessoas têm que dar um jeito, né? Se não tem um emprego, eu vou ter que empreender de alguma maneira. E por fim, então, agora esse ano está sendo lançado o websérie CRI na Crise, que é o Attractor Think. Então, esse processo Attractor Think, que em português é ideias atratoras, tá? Que está muito relacionado à atenção plena, de como é que a gente consegue prestar atenção realmente nas coisas que precisam. Mas a crise, ela está em todas as consequências. Está na célula, né? No pé, no estômago, na relação de família, na relação ambiental. É que quando acontece com a gente acha que é maior. É a percepção, é uma falsa percepção. Pois é, e tem como, acho que a gente colocar algo aí tanto para o espectador ou num evento, numa palestra onde você está falando sobre isso, dentro da programação neurolinguística, colocar um dispositivo onde a gente coloque
a situação de que a crise ela só existe porque eu acredito que ela existe? Ou eu imaginar que mesmo que ela esteja acontecendo, que eu posso não participar dela? E a gente ouviu muito isso em cards e tal, nas redes sociais. Na verdade é o seguinte... Ou não tem como sair, né? Desculpa. Não tem como sair do que é real, do que é hoje visível. Na verdade é um posicionamento mental. A realidade é aquilo que tu acredita, que tu vive. Então, se tu programar isso, tu consegue lidar melhor com essa situação. A grande questão que eu acho que tu estás colocando, Brasil, que é o principal, é que quando tu detecta essa crise, tu tem dois comportamentos, tá? Um pode ser pior do que a média, ou tu se tornar mais rápido, mais esperto. Quanto mais cedo eu descobrir isso, mais rápido mais fácil é de alterar o meu comportamento. Então, o mecanismo todo que tem se trabalhado com relação às crises, antigamente, nos processos psicológicos, psicanalíticos, psiquiátricos, que não é a minha área, eu estou falando aqui muito mais sobre gestão, sobre lida, do que propriamente a parte científica sobre isso, eu deixo os especialistas falar sobre isso, mas é que o mundo não me permite mais, nessa velocidade que ele anda, eu fazer algumas práticas. Vamos ver então o que isso foi uma coisa que aconteceu contigo na tua infância. Vamos lá na tua infância descobrir por que tu é assim. Entra num processo. Entra num processo, que seria o processo realmente de poder trabalhar isso. Mas a exigência de entrega no mundo real hoje é muito mais rápida. Então, se eu ficar fazendo isso cada vez lá, eu perco muito tempo e cria dependência disso, como dessa busca. Então, os mecanismos de tu poder se tocar mais rápido das coisas, que são mecanismos justamente da aceitação, aceita incluir o outro, aceita controlar e ser controlado. Se tu me der um toque e está acontecendo isso, fica mais fácil. Eu vou tentar dar um exemplo para o telespectador entender melhor. Eu vou dar um exemplo pessoal e um exemplo profissional. Primeiro, profissional. Eu vim em 2016, eu estava com 16 pessoas na minha equipe, cheguei de um congresso e ganhei 2 canetas. Então, as 2 primeiras pessoas que eu encontrei na frente, eu disse, toma uma caneta para ti e uma caneta para ti. E fui trabalhar. Em seguida, uma outra pessoa chegou e começou a trabalhar, e uma dessas que tinha ganhado a caneta me procurou e disse assim, Francisco, o que é? A fulana chegou mais tarde, ele está chorando. Eu digo, mas o que foi? Ela disse, ela não ganhou a caneta. Eu digo, mas quantos anos ela tem? Ela disse, tem 28 anos. Ela tem 28 anos, está 5 anos conosco. Chama ela aqui. Eu digo, fulana, eu não tenho nada contra ti. Eu tinha 2 canetas, as 2 primeiras pessoas que eu enxerguei, eu entreguei as 2 canetas. Ela disse, ai, que bom, tu me tirou um peso das minhas costas e tal. Pensei que tu tinha alguma coisa contra mim. Eu digo, não, eu não tenho nada. E ela voltou a trabalhar. Em seguida, ela me procurou e disse assim, Chico, eu digo, o que é? Tem um problema. Eu digo, qual é o problema? As 2 estão brigando. Eu digo, brigando por quê? Qual caneta é melhor? Aí eu digo, chama as 2 aqui. Olha, fulano e fulana, eu não tenho nada. Devolve as canetas. Eu não tenho nada contra vocês. Aqui, ó, eu tinha 2 canetas e eu fiz assim, ó. Ai, pensei que tu gostava mais de mim do que ela. Na verdade, ela tá sendo representada uma questão do ambiente. O ambiente, como nós estamos num processo mais difícil, provavelmente alguém vai ter que sair da equipe por uma questão de custo. Quem é essa pessoa? Quando isso que não ganhou a caneta. O ser humano vai interpretando isso, e isso vai disparando gatilhos mentais de comportamento. Por mais que a gente tente não fazer isso, tu vai fazer, que se tu notar rápido, é mais fácil recuperar. Então, rapidamente eu consegui identificar isso e voltar ao trabalho, e me deram uma sinalização que eu precisava conversar sobre isso com a turma toda. Em casa, né? Eu agora com os investimentos na Azul Cargo Express, eu disse, vou fazer um negócio com um terreno na praia. E falei para minha esposa, a Márcia, que é assistente social, que o mindset é voltado, né, para a parte realmente de ajudar o outro. Para mim é uma lógica muito difícil de entender, mas é uma vocação, ainda bem que tem alguém que faça isso. Aí ela chegou, eu disse para ela assim, amanhã de manhã eu vou fazer um negócio com um terreno lá para fazer um investimento na Azul Cargo. E aí a Márcia chegou para mim e disse, tá bom. Ela é casada comigo em comunhão de bens, ela sabe que ela tem que ir junto, mas ela não me falou nada. Eu fiquei pensando, ela não quer ir junto comigo. E aí eu disse, olha, mas eu vou sair cedo. Ela disse, tá bom. Eu digo, olha só, ela não quer ir.
E fui dormir com aquele negócio. Acordei de manhã cedo e disse, olha, tô saindo. E ela veio, tá, tchau, amor, me dá um beijo. Eu digo, um beijo agora? Ah, para, fechei a porta. Ela disse, não vai dizer que tu queria que eu fosse junto comigo. Eu digo, tu vai dizer isso agora? Fechei a porta, entrei no carro, parei, desliguei o carro, voltei lá, toquei na campainha, ela abriu com uma cara assustada. Eu digo, eu queria que tu fosse junto comigo. Ela disse, tá bom, vou me arrumar e nós estamos indo. Se eu não me toco na hora, eu vou até a praia, quer que essa pessoa não está comigo, ela não quer colaborar, e ela diz assim, por que ele age assim comigo? Se eu tô... Cria toda uma fantasia. Então esse processo é muito processo de tu se tocar mais rápido. Eu, pessoalmente, eu sou dessa opinião, de que os pequenos problemas, tanto na área pessoal quanto profissional, tem que se resolver logo. Sim. Se deixar um pouco mais, aí vai. Porque aí se cria tudo isso, né? Bom, mas e agora? O que está acontecendo? Se você vai nessa viagem até a praia, quanta coisa você vai pensar e quanta coisa vai ficar sendo pensada aqui, né? E aí volta com um estresse muito grande, né? Então, a gente poder tornar as pessoas um pouco mais pragmáticas, mais compreensivas, eu acho que é um grande desafio do professor, né? Porque o conteúdo está na palma da mão de todo mundo. Então, tu é muito mais um intelector do manejo de como conduzir isso, como tu aplicar isso na prática, né? Que é o grande desafio da sala de aula. Exato. Agora, é evidente também dizer que o fato, né, do Chicão agir dessa forma, de que o Fabiano tenha também esse comportamento, não quer dizer que ele seja 100% certo. Daqui a pouco a pessoa que gosta de deixar para depois também tem resultados positivos quanto a isso. Mas é uma técnica de minimizar problemas ali na frente, na minha opinião. Pode ser que outras opiniões também sejam importantes e que, olha, eu acho que tem que deixar para amanhã, beleza. Mas cada um tem a sua análise. Vamos fazer um intervalo e já volta conversando com o professor Francisco Lumertz, ele que é consultor empresarial, professor e palestrante. Falei aqui professor redundante, mas estamos aprendendo aqui sobre essas questões que envolvem tanto o mundo corporativo quanto o mundo pessoal e como é importante que nós tenhamos inteligência emocional nessas duas áreas de nossas vidas. Já voltamos com mais inteligência emocional aqui na RDC TV. Voltamos com o nosso Inteligência Emocional desta semana, sempre nas quintas-feiras, a partir das 11 horas da manhã até o meio-dia, e nos domingos, às 10h30 da noite, fechando a programação da RDC TV, também tem Inteligência Emocional, que recebe hoje o professor Francisco Lumertz, consultor empresarial, professor e palestrante. Ele está acompanhado aqui também do Fábio Freitas Jacques, autor do livro Quando a Empresa se Torna Azul, que é sócio lá na consultoria. E lembrando que você participa conosco através das redes sociais, no Facebook da RDC TV, você compartilha nas suas redes e passa todo esse conhecimento, esse trabalho sendo realizado aqui também para mais pessoas em sua timeline. Eu já compartilhei aqui nas minhas redes sociais, alguém quiser seguir lá no Instagram, é @FabianoBrasilOficial, e aqui no Facebook também já está no meu Face, no Fabiano Brasil, ali já está rodando o nosso programa também nas redes sociais. Você falou no intervalo que queria falar sobre feedback. Eu adoro esse assunto, viu, Chicão? O feedback é um instrumento que instiga muito o profissional e as relações das pessoas, né? E eu fui procurar o significado de feedback. Ele vem da eletrônica, que é o retorno do circuito ativo de uma forma importante para corrigir o próprio circuito e desnecessária. Quando eu escutei a palavra desnecessária, eu digo assim, mas como assim, tá? Porque quando tu quer corrigir um circuito, entra um ruído, entra alguma coisa que eu interpreto que não fica muito bem o que tu disse, o que eu disse, é uma questão de comunicação. Então, eu preciso trazer o contexto. Mas o contexto eu já entendi, eu quero saber realmente o ponto específico, então precisa ter uma redundância. Então a gente sempre ensina durante muito tempo como dar feedback, tá? E o resultado é baixo. Na verdade, tu vai ver assim, tem pouca eficácia. E aí as pesquisas novas começaram a dizer, não, tu tem que ensinar o cara a receber feedback. Porque se o cara não quiser receber, não adianta tu falar. Porque quem determina é quem recebe, não quem transmite. Então tu pode tentar dizer tudo para mim e eu não vou aceitar. Então, um exercício bacana de fazer, e eu convido vocês a fazerem agora ou quando assistirem esse programa, pega o teu celular agora e manda um WhatsApp para alguém e diz assim, me dá um feedback sobre mim.
e espero, tá? E o que vai acontecer? Então, né, citando alguns casos, eu mandei para o meu filho, que está fazendo psicologia na PUC, e ele disse, como assim? Por aqui agora? Para que isso? Eu digo, eu estou aqui num desenvolvimento, eu queria que tu me desse um feedback sobre mim. Ele disse, deixa eu pensar, acho que tu é um líder bacana, uma pessoa bacana, as pessoas te seguem, gostam de ti. Eu digo, o que mais? Ele disse, pai, eu acho que tu trabalha demais e tu não nota quando tu tá cansado e cai teu desempenho. Opa, como assim esse negócio aqui? Tu tem muitas atividades e de vez em quando teu desempenho começa a cair, tu não nota. Eu jamais ia perceber que ele estava notando isso, uma coisa profissional minha. E eu digo, tá, mas o que mais? Ele disse, pai, tu mistura muitos assuntos de trabalho e de casa no nosso dia a dia aqui. Isso realmente é tenso, porque você não sabe se tu está falando de trabalho ou se tu está falando de família. Então ele me deu esse presente, né? Por que eu aceito? Porque fui eu que pedi. Então, aquilo que a pessoa, quando tu pede e as pessoas falam, mesmo as coisas ruins tu vai aceitar e as coisas boas vão te estimular. E tu vai trabalhar um pouquinho mais essa sinceridade. Então, a grande sacada do feedback é fazer com que o outro queira dar o feedback, aceitar o feedback, né? Então, quando tu aceita, e para quem tu manda? Ou para quem tu confia, ou para quem tu tem interesse. E isso cria uma relação mais saudável de confiança, de percepção. Que bacana. É um toquezinho que eu aprendi que realmente funciona bastante. Gostei dessa habilidade, essa técnica aí. E sabe, Chico, que tem eu utilizo nos meus workshops uma técnica que é a gratidão-perdão. Que ela é muito engraçada e ao mesmo tempo ela é muito séria. Sim. Porque as pessoas não têm o hábito de agradecer por coisas simples que elas têm na vida e às vezes também não têm o hábito de pedir desculpa. E aí, em determinado momento do workshop, depois, evidentemente, de uma série de situações que vão contextualizando isso, chega na hora da dinâmica lá do gratidão-perdão. E aí as pessoas mandam. Na verdade, a ideia é o telefonema. Você ligar para alguém para agradecer ou para pedir desculpa. Ligar. Aí a Fabiana, pode o WhatsApp? Tá, pode o WhatsApp. Às vezes eu libero o WhatsApp. E aí o curioso é que quando as pessoas, por exemplo, agradecem, olha, um botou lá no grupo da família, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, papapá, amo todos vocês, desculpa se eu não dou atenção e tal. Ele fez isso em 30 segundos, tu tá bem, tu vai te matar, o que tá acontecendo? Porque as pessoas não estão acostumadas a agradecer ou a pedir perdão. E aí, olha, explica que tá participando de um treinamento e que foi solicitado que você fizesse uma atitude de gratidão. E até o curioso que hoje pela manhã eu li algo e outra vez eu já tinha publicado também nas redes, que é, se você tivesse para hoje somente o que agradeceu ontem, o que você teria? Porque a gente não agradece. E às vezes não está aberto para feedbacks, por isso que eu puxei esse link aí, porque achei interessante e muito bacana essa do feedback aí, viu? Do telefone também tá boa, de né? parabéns, é boa, porque tu saber fazer o uso das ferramentas que estão no teu dia a dia, né? Que estão contigo. Exato. Então, quando tu usa as coisas que estão ao teu alcance, ela se torna mais agradável, né? Então, em vez de estar dizendo para o aluno assim, não usa, desliga o celular, o professor tem que fazer assim, vamos usar o celular. Né? Aí tu torna essa aula um pouco mais interativa, porque isso é uma outra coisa que a gente percebe no Attractor Think, tá? Quando a gente controla o ser humano e um número ruim não quer dizer que tu é ruim, porque número não tem sentimento. Um número ruim quer dizer que uma decisão precisa ser tomada. Porque pode ser um problema de contexto, pode ser um problema de critério, só que o ser humano não, então eu sou ruim. Não, na verdade, um número ruim, quando a gente fala de relação, de gestão, né, isso é uma ciência humana. Quais são as características da ciência humana? Não existe garantia da sua repetição e previsibilidade. Por alguma coisa eu mudo de ideia. Agora, ela é medida por uma ciência exata. Ou seja, os boletos, as contas da nossa casa estão aí para ser pagas. A empresa precisa dar resultado, a gente precisa... Então, quando tu tu percebe que a relação e a gestão de um lar, a gestão de um negócio, ela tanto é emoção como razão, tu acaba podendo lidar melhor com essas duas situações. Embora o ser humano seja muito emocional. Por isso que os assuntos de Attractor Think, que estão relacionados ao mindfulness, ou seja, atenção plena,
ele te traz um ganho de produtividade muito melhor. E isso nada mais é do que um treinamento. Então, nós estamos com muitos estímulos. Toda hora a gente recebe estímulos de celular e recebe... A Sociedade de Psiquiatria saiu de 200 e tantas doenças para 400 e tantas doenças mentais. Porque o ser humano está tendo muito inputs. E a gente está sendo controlado de várias formas. A gente fala sobre um tênis, aí aparece o tênis, ali a proposta, esses cruzamentos da inteligência artificial e dos e-commerces estão bem evoluídos. Porque é possível saber o que uma pessoa está pensando ou o que vai pensar antes dela. Né? Se eu botasse eletrodos no cérebro, para onde correu o sangue, a decisão vai ser aquela. Ou pela uma sequência de decisões que eu já tomei, a probabilidade de eu tomar uma decisão é muito alta. Então, quando a gente está buscando isso do ponto de vista de resultado e de um objetivo, a neurociência, ela mostra algumas coisas muito fortes. Primeiro, cara, quando tu quer buscar alguma coisa, um sonho, vai doer. Vai ter dor física. Então, tu vai ficar ansioso, tu vai ficar sem sono, vai te dar ataque cardíaco, vai te dar, muitas vezes, enjoo. Isso faz parte do processo de evolução. A segunda coisa que a neurociência explica é que bater e assoprar não adianta. Eu elogiar uma pessoa ou xingar uma pessoa não quer dizer que aumenta o resultado dela. Isso teve um professor, um instrutor de voo, que disse assim, não, tu tem que elogiar as pessoas. Ele disse, não, tem gente que eu elogio e vacila. E tem gente que eu elogio, que eu xingo e ele melhora. E os caras fizeram a pesquisa, não comprovo. É que quando eu elogio, eu acho que foi porque eu elogiei. Quando eu bato, eu acho... Então existe uma supervalorização do humanismo nessa situação que tu acha que tu vai transformar o outro se transforma se ele quer. Então, tu pode dar inputs que nem, né... Fabiano, tu como um especialista nessa área de inteligência emocional, tu vai dando alguns toques e isso vai dando balizas, mas a pessoa que é a transformadora. A outra coisa é que foco significa poder. Então, quanto mais eu conseguir focar as coisas, mais eu consigo realmente trabalhar o meu comportamento e ajustar o meu comportamento. E por fim, expectativa. Eu acreditar numa coisa no futuro e acompanhar isso diariamente altera meu comportamento e aí eu me torno uma pessoa melhor. Então, esses processos todos, a gente tem colocado isso no mundo da realidade, tanto das famílias como das empresas, tá? Com as características um pouco diferentes. O Attractor Think está voltado mais à parte dos negócios, realmente, da gestão. E o Mindfulness está muito mais ligado ao comportamento. Mas como as coisas não são dissociadas, né? É interessante a gente perceber isso porque a gente se torna mais completo. Sem dúvida, não? Muito legal. E principalmente no que se refere a... Como você colocou colocar um objetivo de expectativa e saber como você vai chegar nele... A cada passo dado que você daqui a pouco mesmo estabeleceu, com a ajuda de um coach, de um profissional como você, ou a pessoa propriamente foi lá e colocou, se ela souber criar esses passos, e realmente ela vai conseguir não só o êxito, como também vai ter essa evolução como pessoa, para outros desafios. É uma caminhada, né? É uma construção isso. A gente costuma dizer assim, tu tem um sonho. Todo sonho leva a um sofrimento porque tu tem que abdicar de alguma coisa. Esse sofrimento leva uma reflexão. Será que vale a pena mesmo isso que eu estou querendo fazer? Essa reflexão gera uma ação. Essa ação gera um autoconhecimento e esse autoconhecimento transforma a realidade. Mas aí sim vem as questões positivas, coragem, vontade, que é a própria ação. Então, eu tenho o ser, tá? Mas depois do ser eu tenho o conhecer, eu tenho que me conhecer, conhecer o outro. Depois eu tenho que executar, eu tenho que fazer. E no fim eu tenho que ter, né? Para existir, para conquistar, para criar abundância, como tu falaste, né? Porque a felicidade a curto prazo é o prazer. A médio prazo é o engajamento e a longo prazo é o significado. Poder deixar um mundo melhor para quem vai vir depois da gente. E isso me deixa gratidão, isso me gera felicidade e gera abundância. Então, as teorias e as técnicas de abundância estão muito relacionadas a isso. A eu compartilhar o bem, a vontade. Muito bom. Olha, programa para você guardar e ver algumas vezes. Isso é interessante também, a gente vai chamar intervalo. Às vezes você assiste uma entrevista como essa nossa, esse nosso bate-papo aqui, assiste num dia, você tem uma série de insights.
Você assiste daqui um mês, você vai ter outros insights. Isso é interessante também, né? Nossa Inteligência Emocional recebendo hoje o professor Francisco Lumertz, ele que é consultor empresarial, palestrante e, evidentemente, professor, como está na sua nomenclatura, sua identificação com a gente aqui hoje no nosso Inteligência Emocional, que volta daqui a pouquinho já para o último bloco na edição desta semana. Voltamos para o último bloco do nosso Inteligência Emocional desta semana, recebendo o professor Francisco Lumertz, ele que é consultor empresarial, palestrante e está nos trazendo aqui dicas muito bacanas aí, tanto para envolvimento profissional quanto pessoal. E a gente falou, né, sobre a Tractor Fink agora há pouco. Ideias atratoras. E já deu resultado aqui no estúdio. O pessoal mandou mensagens pedindo feedback sobre eles. Vamos repetir para quem não ligou agora a televisão. A dinâmica é a seguinte: pega o telefone e pede para alguém um feedback sobre si. Para qualquer pessoa, tanto pessoal como profissional. Porque as coisas não estão desassociadas. E as pessoas vão te encaminhar alguns presentes. E mesmo as coisas que não são positivas, você vai aceitar e vai compreender, vai poder evoluir ainda mais. E a coisa mais fantástica é que tu aprende com essa discussão, porque tu cria o processo de aceitação. Então, esse processo de aceitação é o primeiro passo, vamos chamar assim. E aí, os próximos passos são realmente tornar isso produtivo, né, na relação. Então, o pessoal aqui do estúdio já fez e mais ainda impressionante são os depoimentos, porque aí tu tem os testemunhos. Isso realmente contamina um ambiente positivo. A gente acaba aprendendo um pouquinho mais sobre o outro, né? Fabiana, então como é bom estar aqui, porque tu é uma pessoa que deixa a gente muito à vontade aqui. Obrigado. E as coisas vão acontecendo, a gente tem a expectativa da gente é maior do que a gente consegue realmente realizar. Então, quando tu é pleno, quando tu estás no aqui e agora, tu consegue tirar mais proveito das oportunidades que surgem, né? E isso são pequenos gatilhozinhos que estão no nosso ambiente. Então, o que é o Attractor Fink, Ideias Atratoras, que o Fábio Jacques aqui, né, escreveu e que eu estou contribuindo agora com a próxima edição, ele já está na segunda edição. Ele busca o seguinte: por que não ideias atrativas e não atraentes, tá? Porque atratoras, elas vão mudando, elas vão evoluindo com o passar do tempo. Então, as nossas ideias, os insights vão surgindo e vão tornando a busca do objetivo mais rápido. O Attractor Fink, ele tem algumas características que precisam ser entendidas, tá? A primeira é que antes de existir o coletivo, existe o indivíduo. E o indivíduo, ele é primeiro eu, depois o outro, tá? Então, tu tem que respeitar isso, tá? Porque mesmo que tu não queira, tu tem no DNA gravado no teu comportamento a preservação da espécie. Então, eu preciso me proteger, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. A segunda coisa, o ser humano odeia a injustiça. Eu odeio injustiça. Quando eu vejo uma injustiça, eu me mobilizo. A terceira coisa, a gente quer ter liberdade para fazer as coisas, tá? Então, a gente quer poder realmente fazer do nosso jeito. Então, quando eu respeito a individualidade de cada um, eu tenho liberdade, eu odeio injustiça e eu realmente executo as coisas práticas, eu começo a evoluir. Então, o que é o Attractor Fink? É tu poder perceber que o aqui e agora, a coisa mais importante, nós temos muitas coisas no nosso cérebro. Todos nós terminamos o dia com mais coisas que gostaria de ter feito do que conseguimos fazer. Então, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, e tu acaba não fazendo nada. Então, quando tu esvazia o teu cérebro, ele diz assim: o mais importante é fazer isso. Então, qual é o mais importante? Cara, qual é o teu propósito? Qual é a tua meta? Então, todo mundo sabe isso, mas então, às vezes tu tem que relaxa um pouquinho. Por isso que é importante jogar uma bola, por isso que é importante dar uma caminhada, por isso que é importante ir no cinema, por isso que é importante ler uma revista, porque aí tu desfoca, quando tu volta dizendo assim: o mais importante é fazer isso. Então, esse é o primeiro, é o propósito. O segundo, eu preciso criar ritos, pactos. Um almoço é um pacto, é um rito. Um casamento é um rito.
Então, quando eu crio uma reunião de negócio é um rito, uma reunião de conselho é um rito, de condomínio é um rito. Então, quando a gente estabelece os nossos rituais com propósito, a gente sabe valorizar melhor aquele momento. Então, quando tu valoriza melhor aquele momento, tu cria um comportamento mais aderente coletivo em prol do mesmo objetivo. O terceiro passo são as tecnologias. As tecnologias estão muito à disposição da gente e elas estão mais fáceis do que a gente imagina. Então, vamos facilitar a coisa. Olha só, nós estamos aqui conversando, estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook, já está no Instagram, a gente já está avisando que domingo tem repetição, tu pode gravar, tu pode assistir. Vamos usar essas tecnologias. Eu fui diretor da financeiro do Ceitec, essa fábrica de microchips que foi construída em Porto Alegre aqui. Por que a tecnologia fica mais rápida? Porque tu faz menor. Então, com uma coisa menor, nanotecnologia, cabe o dobro do espaço, leva metade do tempo. Então, toda a evolução tecnológica é em cima disso. Mas em prol do propósito, do objetivo. O quarto passo é o conhecimento. Mas o conhecimento está aqui ao alcance de todo mundo. Mas qual é o conhecimento que nós temos que compartilhar para os nossos propósitos em comum? Então, quando isso está focado, a gente tem outros conhecimentos, mas tu direciona realmente aquilo que é importante. O quinto passo é a liberdade. Cada um de nós podemos fazer da melhor maneira que a gente faz. Não existe característica certa ou errada, é o que tu faz com isso. O fulano, eu já vi pessoas... Eu sou uma pessoa agitada, já me dei bem por ser agitado, proativo, entusiasmado. Já me dei mal por ser agitado, precipitado, ansioso. Então, é como tu usa essas características. Todos nós temos a nossa liberdade de fazer da nossa maneira. Precisamos controlar, ver se isso realmente está indo na direção do nosso objetivo. Aí são os controles, né? Qual é a coisa mais importante para correr 100 metros rasos? Para bater um recorde de 100 metros rasos? É o cronômetro. Tu conseguir medir se tu tá... Se tu não tiver isso, tu não consegue ver se tu vai ganhar. E, por fim, é a comemoração, o parabéns, o agradecimento. Aquilo que tu falasse muito bem, a gratidão de a gente poder... Por mais que a gente não atinja determinadas coisas, eu consegui construir novas possibilidades. E aí, as técnicas de criatividade, de inovação, elas estão muito vinculadas a isso. São mecanismos que eu vou para o abstrato, depois eu trago para o concreto. E do concreto eu trago para a ação, da ação eu tenho que ter um ganho, um ter. Então o Attractor Think, ele reúne isso, a gente está fazendo isso na Digimer, que está com resultados fantásticos, agora tem a própria cultura DGM, a gente está fazendo isso na refinaria de petróleo rio-grandense, na Azul. Então são vários exemplos que a gente está fazendo, mas o mais importante é que quando a gente faz no nosso dia a dia, na nossa relação, isso se transporta para dentro das organizações. Olha, muito legal. Muito obrigado, viu, Francisco Lumertz, pela presença, professor, consultor empresarial, palestrante. Assuntos que tem a certeza vai contribuir tanto na sua vida quanto na sua empresa e aí a sua vida pessoal, a sua vida profissional. Muito obrigado pela presença. Volte sempre. Satisfação conhecê-lo eu que agradeço. E recebê-lo aqui. Valeu, obrigado por todos. Essa equipe maravilhosa aí de estar junto quando precisar. A equipe aproveitou hoje de novo, eles sempre aproveitam, eles fazem as dinâmicas, eles ganham treinamentos, é um negócio bacana. E a gente aprende com isso. E a gente aprende sem dúvida nenhuma, como eu aprendi muito com o senhor hoje, muito obrigado pela presença, obrigado também ao Fábio Freitas Jacques, que também está com a gente aqui, a toda a nossa equipe técnica, muito obrigado. O Inteligência Emocional volta ao vivo na próxima quinta-feira, às 11 horas da manhã, mas você também assiste a nossa reapresentação no domingo, às 10h30 da noite. Participe, mande seu feedback que a gente falou do programa, que é muito importante pra gente também. Muito obrigado. Para você que está assistindo na quinta-feira, vem aí o Rio Grande em Movimento com o nosso Rogério Forcolém, e quem está no domingo, uma excelente semana começando, um excelente final de domingo. Tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.